Falando de religião, é importante a gente falar da Bíblia, correr para a Bíblia e ver algumas origens. Eu gosto muito de falar, especialmente né, do que está no livro de Gênesis, né, que se a gente pretende imaginar como deveria ser, né, o projeto criação, o projeto seres humanos, no mínimo plausível você retornar às origens, para saber como Deus pensou que seria, né, como Deus desejou. Perfeito. Então, na origem você vê um jardim, você vê um casal, né, uma família, e você vê Deus se relacionando com o homem. Talvez por isso que Deus criou todas as coisas com o som da sua voz, mas ao homem Deus fez com as próprias mãos, ele erigiu ali um boneco de barro, né, e soprou. Isso demanda estar perto, isso fala de um relacionamento. E a viração do dia nós sabemos que Deus descia para se relacionar com o homem. Após a queda, claro que Deus não perdeu o controle sobre isso, porque a Bíblia fala que o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Então já existia um anexo, um apêndice ao projeto, né, ao plano. Mas após a queda, aparentemente saiu do controle o plano de Deus, ou saiu do script original, e nós temos aí um casal que abriu os olhos para o pecado, abriu os olhos para o conhecimento do bem e do mal. E foi aqui que nós podemos dizer que nasceu a religião. Eles já estavam nus, mas eles não percebiam que estavam nus. Então, após o pecado, após comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles começam a tecer para si folhas de figueira. E você deve saber que figueira representa aquilo que é terreno, em alguns episódios remete um pouco a Israel, a nação de Israel. Mas se você lembrar da parábola da figueira, que está lá em Lucas capítulo 13, ele vai trazer justamente esse entendimento. A parábola da figueira, rapidamente, só para um parênteses aqui, ela vai nos trazer uma história onde um dono da vinha, ele plantou uma figueira na vinha. Então só aí você já acha algo estranho, né? Porque vinha é lugar de uva, de videira, e não de figueira. João 15, Jesus vai dizer, eu sou a videira verdadeira. Então você tem um dono da vinha e você tem um viticultor, aquele que ordenha, que trabalha, que cultiva, que investe na vinha. E no meio disso tudo você tem uma figueira plantada numa vinha. Aí que você vê o contexto daquilo que é terreno, ocupando um espaço, um ambiente que deveria ser espiritual. Aqui a vinha representa o ambiente do Éden, o ambiente da perfeição, o ambiente do relacionamento, da comunhão do homem com Deus. Mas a figueira representa essa queda da natureza, essa mudança de natureza. Um homem que foi criado para se relacionar com Deus, em harmonia, em comunhão, aqui ele já demonstra frutos diferentes, que é o que a figueira representa. Então você continua o texto, né? E o dono da vinha, ele vai dizer na parábola, Jesus que conta essa parábola, ele vai dizer que já tem 3 anos que ele passa e a figueira não dá fruto. Então ele diz para o viticultor, né, para o vinhateiro, fala, corte-a, para que ela vai ocupar a terra inutilmente? Isso aqui é uma excelente analogia, né, penso eu, né, a uma reunião da Trindade antes da criação do mundo. Eles conversando, cara, o que a gente vai fazer? Vamos criar um homem à nossa imagem e semelhança. E como que nós vamos resolver esse problema? E o viticultor, na pessoa de Cristo, falou, não, deixa que eu vou escavar a terra. E vou estercar. Eu vou jogar esterco. Aí fala da cruz, adubar, né? Fala da morte, esterco fala da morte. Né? Você cavar ao redor fala da cruz, da crucificação. E vamos ver se vai produzir fruto. Então você tem o plano da salvação aqui.